Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E eu quero começar o vídeo de hoje pedindo desculpas a vocês pela ausência da nossa resenha na sexta-feira passada. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos e acabamos não conseguindo gravar o vídeo da sexta-feira. Mas estamos de volta com toda a garra, com toda a vontade, com toda a alegria, para trazer para vocês as nossas análises. E a gente vai tentar sempre trabalhar para que esses pequenos percalços não aconteçam tanto, tá bom? Não posso garantir que nunca mais vão acontecer, mas a gente vai tentar evitar ao máximo, certo? Bom, o livro que eu vou trazer para vocês hoje, ele não conta uma história ficcional, né? Não é um livro de ficção. Ele vai falar sobre várias histórias reais e vai acabar trazendo para nós uma reflexão muito importante sobre a nossa história enquanto país. Trata-se do livro Literatura Negro-Brasileira, do escritor e pesquisador Luiz Silva, mais conhecido como Kut, que vocês estão vendo aqui aparecer e que está aqui, na minha mão. Bom, quem é Luiz Silva, ou Kut? Como eu disse, o Kut ele é um escritor e um pesquisador da área de literatura. Ele é formado em letras pela Universidade de São Paulo. Ele é doutor em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. E ele é um dos fundadores do movimento literário Quilomboje. E também um dos criadores e mantenedores da série Cadernos Negros, uma das séries mais importantes a respeito da literatura negra no Brasil, uma série que publica diversos contos e poemas de autores negros. Bom, ele escreveu vários livros, livros de contos, livros de ensaios, peças de teatro. Esse é, então, o Kut. E nesse livrinho, e eu falo livrinho porque ele é um livro de pequenas dimensões, né? A dimensão material do livro é pequena, né? Ele é um livro de poucas páginas, de leitura muito rápida e muito fácil, mas ao mesmo tempo ele é um livrão do ponto de vista da sua simbólica e material, vamos dizer assim, né? Da reflexão que ele traz, de tudo que ele fala a respeito do papel do negro na literatura brasileira. Seja como autor, seja como personagem, seja como leitor. Bom, esse livro ele faz parte de uma série chamada Consciência em Debate, coordenada pela professora Vera Lúcia Benedito e lançada pelo Selo Negro. É uma série de livros sobre os mais diversos assuntos relacionados às questões afirmativas, às questões étnico-raciais, às questões de reflexão a respeito da condição do negro no Brasil. Bom, e como eu disse, nesse livro, o Kut ele vai fazer um panorama histórico da presença do negro na literatura brasileira. E ele vai lá falar de como o negro era visto de forma pitoresca no romantismo. Ele vai falar como o negro era visto quase como um tema folclórico, como um personagem folclórico no modernismo. E ele vai acabar afirmando, na análise que ele faz, que o negro só vai adquirir um certo protagonismo na literatura brasileira a partir do final do século XX, com os movimentos negros, com toda a luta que se trava aí, né, para a afirmação do papel do negro, não só na literatura, mas no país como um todo. E aí, o Kut ele vai fazer uma trajetória de 12 capítulos no livro, onde ele vai falar das perspectivas históricas, ele vai falar da participação do negro na prosa, na poesia, na dramaturgia, vai falar sobre antologias que foram lançadas com autores negros, e ele vai citar, no decorrer do livro, diversos autores. Então, quando ele vai falar de poesia, ele cita, por exemplo, autores como Geni Guimarães, Oswaldo de Camargo. Quando ele vai falar sobre prosa, ele vai citar, entre outros autores, por exemplo, Carolina Maria de Jesus.
Quando ele vai falar em dramaturgia, em teatro negro, ele vai falar do Abdias do Nascimento, ele vai falar do teatro experimental do negro, que, para quem conhece um pouco a história do teatro negro no Brasil, foi um dos grupos mais importantes que foi fundado a partir da ideia da promoção de um teatro efetivamente negro, feito por negros, com temática negra, com perspectiva política negra, enfim. Então ele vai falar do teatro experimental do negro e vai citar alguns dos grupos de teatro atuais brasileiros que são importantes no cenário do teatro negro, como o Caixa Preta de Porto Alegre, os Crespos aqui de São Paulo. Enfim, ele traz uma trajetória bem detalhada da participação do negro na literatura brasileira. Então é muito importante que a gente leia esse livro do Kut para entender como o racismo estrutural da sociedade brasileira acaba se revelando na literatura brasileira. Como o negro começa a ter importância na literatura brasileira só a partir de muita luta dos movimentos, só a partir de muita resistência, né, dos movimentos para colocar o negro no lugar que ele é devido no campo da literatura brasileira. E só para vocês terem uma ideia de como o Kut vai fazer essa análise, eu selecionei aqui um trechinho do livro, onde ele vai trazer dois textos, dois pequenos textos, dois trechos de textos. Um do Nelson Rodrigues, um escritor branco, e outro do Luiz Gama, um escritor negro. E ele vai trazer essas duas análises no mesmo trecho do livro para poder refletir sobre como é que o branco vai falar sobre racismo e como é que o negro vai falar sobre racismo. Então, só para vocês perceberem. Aqui agora eu vou ler a citação que ele faz de Nelson Rodrigues. Não caçamos pretos no meio da rua, a pauladas, como nos Estados Unidos. Mas fazemos o que talvez seja pior. A vida do preto brasileiro é toda tecida de humilhações. Nós o tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de um desprezo que fermenta em nós dia e noite. Acho o branco brasileiro um dos mais racistas do mundo. Vejam, nesse trecho, o Nelson Rodrigues faz uma crítica ao racismo. Mas o que o Kut vai apontar é como é que ele, um escritor branco, acaba tecendo essa crítica. Então ele começa o texto falando, né, o Nelson Rodrigues começa o texto falando em nós fazemos, nós tratamos. Quando ele fala esse nós, e ele é um escritor branco, então automaticamente o interlocutor dele, para quem ele está se dirigindo, também é o homem branco, também é a pessoa branca. Porque se ele fala nós tratamos os negros, nós... A quem ele se dirige? Não a uma pessoa negra. Ele vai se dirigir a uma pessoa branca. Então, ele está criando essa identidade étnica branca, intra e extra texto, para criticar o racismo. Só que o que acontece? Quando chega no final, ele vai falar: acho o branco brasileiro o mais racista do mundo. Quando ele despersonaliza, ou seja, ele tira dele e do interlocutor, que são brancos, e coloca o branco brasileiro quase como um ente terceiro, uma terceira pessoa que não existe nessa interlocução, o que vai acontecer? Ele vai tornar o branco racista quase que um ente abstrato. É quase como se ele dissesse: não, eu não sou racista, você que está me ouvindo, que está lendo meu texto branco também não é racista, porque o branco brasileiro que é racista é um branco brasileiro abstrato, que não sou eu, que não é você, porque ele o tempo inteiro usa nós, mas na última frase, quando ele vai falar que o branco brasileiro é racista, ele fala numa terceira pessoa, que acaba sendo uma pessoa abstrata. Então, o Kut vai apontar que mesmo quando vai fazer uma crítica ao racismo, o escritor branco acaba se abstendo dessa crítica, ele acaba se colocando fora dessa crítica.
como se o branco racista fosse um outro branco que não ele. E aí quando ele vai falar do trecho do Luiz Gama, que é logo em seguida, agora eu vou citar o Luiz Gama, ele vai dizer o seguinte: Luiz Gama, desculpa, meu amigo, eu nada te posso dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Ao peso do cativeiro, perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades em nome do ser divino. Então, o Kut vai analisar que o Luiz Gama, assim como o Nelson Rodrigues, também se coloca como um homem negro por um outro interlocutor que também é negro, né? Porque ele está dividindo com o seu interlocutor as humilhações, as privações e as barbaridades que acontecem com ele, homem negro, e com o interlocutor, homem negro, também. Só que, diferente do Nelson Rodrigues, ele não cria esse homem negro como uma coisa abstrata. Ele se coloca dentro dessa condição de negritude e coloca o interlocutor dentro dessa condição de negritude e não coloca uma terceira pessoa. Por quê? Porque quando o escritor negro vai falar sobre a questão da negritude e do racismo e de todas as barbaridades que os negros sofreram na história do Brasil e sofrem ainda, não existe uma abstração dessa barbaridade, não existe uma abstração desse absurdo. Então isso é só para vocês terem uma ideia de como o Kut ele vai realmente fazer uma análise muito preciosa e muito importante sobre a participação do negro na literatura brasileira. Bom, é isso. Literatura Negro Brasileira, de Kut, um livro muito importante para a gente começar a refletir como o racismo estrutural da sociedade brasileira ainda se reflete, apesar de todos os ganhos de espaço que os negros tiveram. E quando eu falo ganho, não é ganho porque alguém deu, mas é ganho porque eles lutaram, né? Então é uma luta importante, é uma luta que ainda não acabou, né? É uma luta constante, cotidiana. E eu acho que esse livro reflete bem essa luta do negro para conquistar o seu espaço na literatura brasileira. Então vale muito a pena ler, e espero que quem leia consiga captar a importância, a dimensão da importância que esse livro tem, certo? É isso, Literatura Negro Brasileira de Kut. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu digo, visitem nosso blog, sigam nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no canal, ajudem a gente a continuar esse trabalho aqui cada vez mais. E eu prometo que a gente vai tentar ao máximo evitar as falhas técnicas e as lacunas nos nossos vídeos, tá bom? Valeu, gente. Até a semana que vem com a próxima resenha. Tchau, tchau.